Shalom, shalom para você que já está aí, nos encontrando mais uma vez na presença do nosso Deus, para falarmos acerca do seu imenso amor e das suas intermináveis obras a nosso respeito. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus eterno, Deus maravilhoso, soberano, és tu, Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai, muito obrigada por esse tempo e por cada um, Senhor, que vai estar conosco, Pai, em comunhão, para ouvirmos de Ti todo o ensino, Pai, que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Para você que já chegou, vai lá, dê o like, se inscreva no canal se você não é inscrito, comente, compartilhe esse link. E o nosso endereço vai estar passando aí na tela. Então, você faça-nos uma visita, você é muito bem-vindo. Amém? Hoje nós vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 18, nós vamos ler os versículos 19 e 20. Esse pedaço desse texto fala acerca do perdão do pecado de um irmão. E Jesus vem falando, mas os versículos 19 e 20 diz assim: também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, que venha para nosso, para revelação ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Esses versículos falam de como ele estava falando para os discípulos, então ele disse para os discípulos que tudo que eles concordarem na terra teria, em nome deles, concordarem será feito no céu. E que onde eles estiverem reunidos, dois ou três, em nome de Cristo, ele estaria no meio deles. Quer dizer, se nós estivermos reunidos em nome de Jesus, ele está em comunhão conosco e nós com ele. E comunhão, nós perdemos a comunhão no pecado. Comunhão quer dizer uniformidade, tudo em comum, ser um com Cristo Jesus. Ter comunhão com os irmãos é ser um com os irmãos. E ser um não é perder as nossas características, não. É ser um no espírito, na palavra, no amor. Então, nós temos que estar em conformidade com Jesus, porque assim é restaurada a nossa comunhão com Deus. É quando Jesus está no nosso meio, quando o Espírito está em nós. Mas o pecado, ele nos distanciou da comunhão com Deus. Foi isso que o pecado fez. O pecado, ele é desobediência. O pecado é violação. E não foi assim no princípio que aconteceu com Adão, uma desobediência, uma violação de princípios. Deus caminhava no jardim e estar com Adão era uma comunhão perfeita, íntima. Por causa da desobediência, por causa da violação do princípio, essa comunhão então foi partida, foi quebrada e havia agora uma distância entre Deus e o homem. E nós herdamos esse pecado de Adão. Nascemos em pecado, já disse Davi. E por causa do nosso pecado, nós então não temos comunhão com Deus. Mas Jesus é o caminho, o único caminho, é o único jeito, é a única forma que existe de uma restauração na nossa comunhão com o nosso Criador, na nossa comunhão com Deus. É em Jesus, em Cristo Jesus, é nele. E em 1 de João, capítulo 1, versículo 7, diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo nos cobre. O sangue do seu Filho nos purifica de todo o pecado. Então, nós somos pecadores. Nascemos em pecado. Perdemos a comunhão com Deus. Mas, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, quem é a luz do mundo? É Jesus. Se andarmos, quem é o caminho? É Jesus. Se nós andarmos na luz, nós temos comunhão com os irmãos. E o sangue dele nos cobre, nos purifica desse pecado, que nos afasta de Deus, que nos tira da comunhão de Deus. É Jesus quem pode restaurar, nos levar de volta a essa comunhão. E Deus conhece o nosso pecado. É Ele quem conhece o tamanho, a dimensão, a extensão do pecado, que desfigurou a identidade da sua criação, desfigurou a identidade do homem perfeito, no qual ele criou, o qual ele criou, desfigurou a comunhão perfeita para a qual nós fomos criados, para a comunhão perfeita com ele, desfigurou todo o andamento da natureza, tudo está em desordem. Mas Cristo, que é o único que podia, Jesus, ele veio, se identificou com esse homem pecador, com esse homem afastado de Deus, da comunhão com Deus, e levou sobre si todo o peso, toda a culpa de todo o pecado, toda a transgressão naquela cruz. Então, a vida de Cristo nos cobre para que nós possamos estar em comunhão com Deus. E o que quer dizer cobrir? Quer dizer esconder, proteger, ocultar. Jesus cobre a nossa vida pecaminosa com o seu sangue e nos purifica. Então, a nossa comunhão com Deus pode ser restaurada. O pecado pode ter feito tudo isso, mas Jesus, com o seu sangue, o sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, foi derramado por nós. O sangue é onde está a vida. E o sangue de Cristo fala eternamente. E é Ele que nos cobre. Então, é a vida de Cristo que vem a nós e nos cobre. E por causa de Cristo e em Cristo, é que Deus nos olha via Jesus. Então, nós podemos ter comunhão com Ele. Nós somos pecadores. Nós estamos no caminho. Mas por causa de Jesus e em Jesus, por causa desse sangue que nos lava e nos cobre, nos oculta, nos protege, por causa desse sangue, nós somos santificados, purificados, transformados, justificados. E aí, nessa posição, nós podemos, então, ter comunhão com Deus. Jesus restaurou nossa comunhão com Deus. Ele veio nos tirar de um lugar completamente afastado, onde, com nossa própria força, nosso próprio entendimento, nós não conseguiríamos sair para alcançar essa comunhão. Só através, em Cristo Jesus, através de Jesus, com o seu sangue. Deus não tem comunhão com o pecado. Mas é o sangue de Cristo que nos oculta esse pecado,
esconde a nossa natureza pecaminosa, porque agora nós estamos debaixo da vida de Cristo. Então nós podemos ir a Deus e ter comunhão, então ter comunhão com os irmãos. Jesus restaura tudo, mas é através da fé que nós podemos alcançar todas essas coisas. Só Jesus. Em Colossenses 3:4 diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Então, quando Cristo, que é a nossa vida, quando nós estamos em Jesus, quando nós cremos em Cristo, como Filho de Deus, que se entregou, pagou o preço da nossa dívida que era contra nós, e ressuscitou e está à destra de Deus, quando nós cremos, a vida de Cristo vem a nós. Nós podemos viver essa vida. E por causa da vida de Jesus, nós podemos então reencontrar a comunhão com Deus. É assim que podemos reencontrar a comunhão com Deus. Só em Jesus. É Ele quem faz. É Ele quem pode nos cobrir. A vida é o princípio da existência. Por isso que na palavra diz que é preciso que nós nasçamos de novo. Porque quando a gente nasce, é o princípio da vida, é o nascimento. E quem nos dá esse princípio, que é o próprio princípio, porque a vida está nele, ele é a vida, é Jesus. Então, em Cristo nós nascemos de novo. Esse velho homem que vivia no pecado, seguindo os princípios do pecado, da herança que nós recebemos, esse velho homem morre. Então, nós vamos nascer do Espírito e nascer em Cristo. E por causa dessa vida de Cristo que vem a nós, nos cobrindo, então agora eu posso entrar novamente na comunhão com Deus. Todos os dias nós morremos para a carne, para o pecado, para o diabo, para o mundo. Para então assumir essa vida de Jesus e entrar numa comunhão profunda com Deus, para caminharmos nesse mundo. Deus não vai fazer concessão com o pecado. O pecado é desobediência, o pecado é violação de princípio. Adão foi criado perfeito, Deus ia todos os dias, era uma comunhão perfeita. Eram um. Mas Adão quebrou isso. Ele desobedeceu. Ele violou um princípio de Deus. E quando ele tomou essa atitude, se partiu então a perfeita comunhão para a qual nós fomos criados. Nós fomos criados para a comunhão com Deus, para uma intimidade com Deus. Mas por causa desse pecado, dessa desobediência, da violação dos princípios de Deus, nós fomos afastados e não conseguimos mais chegar a Deus. Mas Jesus vem e nos cobre, e cobre todo o pecado. E então nós podemos de novo, nascendo do Espírito, nascendo de novo, com a vida de Cristo em nós, nós podemos então retornar à comunhão com Deus. Porque sem Jesus, Deus não vai ter comunhão com o pecado. E nós, sem Jesus, não temos condições, vamos violar princípios todo o tempo e nos afastar cada vez mais do nosso Deus. Então é em Jesus, é Jesus que pode. Foi Ele quem fez.
E ele disse que está consumado, concluído, terminado. Agora, o que nós temos que fazer é crer. É crer nesse Jesus, no que quando ele diz o que ele é. Ele é a verdade, ele é o caminho e ele é a vida. Ele é a única verdade. Ele é o único caminho que vai nos levar a essa comunhão. E ele é a única vida que pode nos cobrir, ocultando esse pecado que foi pago por ele. Essa dívida está paga. Mas sem Cristo, nós não conseguimos. Porque diz em 1 João, se nós andarmos na luz, e a luz do mundo é Jesus, se nós andarmos em Cristo, então nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos cobre e nos purifica de todo o pecado. Então é se andarmos na luz. Jesus é a luz, Jesus é o caminho. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se nós andarmos nessa luz, que é Cristo, como Ele na luz está, então nós temos comunhão uns com os outros. E então o sangue de Cristo nos cobre e nos purifica de todo pecado. E então é restaurada a minha comunhão com Deus. É via Jesus. Sem Jesus não há comunhão restaurada. Deus não vai ter comunhão com o pecado. Comunhão quer dizer uniformidade, uma coisa única. Deus não vai ser um com o pecado. Mas ele vai ser um conosco, pecador, mas cobertos pelo sangue de Cristo, justificado, santificado, purificado, transformado, nascido de novo em Cristo Jesus. Essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé em Cristo Jesus. Nós nos tornamos esse que somos capazes de ter comunhão, uniformidade com Deus Criador, poderoso, soberano. Em Cristo Jesus. Jesus é o único que pode, então, nos levar de volta, restaurar, recuperar a comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus. É assim que nós podemos. E Jesus já fez todas as coisas. Tudo está disponível pela graça. Mas é pela fé que entramos nesse lugar e vencemos todas essas coisas. Porque é pela fé e pela graça de Deus que podemos vencer todos os dias a nossa natureza pecaminosa, por causa da vida de Cristo, que nos cobre, nos oculta, nos protege, nos envolve e nos faz nova criatura. Então é deixando para trás as coisas que ficam e olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E tendo em mente que Deus não tem uniformidade, comunhão com o pecado. Mas quando o sangue de Cristo nos cobre, Deus nos vê perfeitos. Então nós temos uma recuperada a nossa comunhão com Ele. Amém? Deus conhece o tamanho do pecado. Custou a vida do seu filho. Mas Deus também, através de Jesus, nos faz filhos. Por causa do sangue de Jesus, nos torna filhos. E é como filhos que nós temos comunhão com Deus. Como filhos, transformados, recuperados, novos, nascidos de novo. Em Jesus. Jesus é o caminho por onde nós temos que caminhar. Porque se andarmos na luz que é Jesus, nós não erramos. Jesus é a verdade. Essa é a verdade.
E Jesus é a vida que nos cobre e nos protege e nos leva de novo a essa comunhão que foi quebrada com a violação do princípio de Deus. E tudo que Deus quer é ter comunhão com os seus filhos. E Jesus é o irmão mais velho, que veio e que podia, único, imaculado, perfeito, pagar o preço naquela cruz, para que o seu sangue, a sua vida, pudesse nos cobrir e nos lavar e nos purificar de todo o pecado. Amém? É em Jesus. Sem Jesus, nós não podemos fazer nada. Nada. Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Então, corra para Jesus. Porque é nele que temos a vitória, que vence o mundo. Nele temos toda a transformação que precisamos. Nele temos toda a cura. Nele somos purificados, justificados, transformados para a glória de Deus. Para então ter comunhão com o nosso Criador. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse tempo, por essa palavra. Muito obrigada por Cristo Jesus. Muito obrigada, Pai, pelo Teu Espírito Santo, que é quem nos guia a toda a verdade. Muito obrigada pela Tua palavra disponível a nós. Muito obrigado pela graça que é derramada e nós podemos então vencer. Muito obrigada, Pai, pelo dom da fé, para crer em Cristo Jesus. Muito obrigada, Senhor, pelos irmãos. Muito obrigada por cada um, Pai, que está aqui, aqueles que vão ouvir depois, pelas suas famílias, suas casas, que cada um possa receber, Pai, de Ti, a bênção da salvação. E que possa receber revelação, Pai, da vida de Cristo. Que cada um possa ser encontrado, Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? Se você chegou depois, você dê o seu like, você comente aí, compartilhe esse link, ok? Que Deus te abençoe profundamente essa semana, que traga revelação ao seu coração dessa palavra e que você seja profundamente abençoado com a paz de Cristo. Amém? E até a próxima semana, se Deus quiser.